O programa a seguir contém spoilers da Liga da Justiça e da DC Comics. Está começando agora o Da Hora Cash, apresentado por Lauro Dutra e Caroline Sayuri. Vamos lá. É isso aí. Fala aí, nerds! Beleza? Aqui quem tá falando é o Lauro Kent. E aqui quem tá falando é a Caroline Luthor. Pois é. E a gente tá usando esses sobrenomes, então vocês já devem ter uma ideia de que a gente vai falar hoje de Snyder Cut. Sim, o novo filme foi lançado há pouco tempo pela HBO Max. É o novo aplicativo de streaming da Warner Bros. E a gente tem que comentar esse filme, a gente tinha que fazer um episódio inteiro dedicado, porque é um filme maravilhoso, certo? Eu adorei o Snyder Cut. Eu também. Simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Não é à toa, né? 4 horas. Sim, a gente passou 4 horas vendo esse filme. Mas antes de começar o episódio, eu quero pedir para você seguir a gente aqui no Spotify, ou então, se você está ouvindo aqui no YouTube, se inscreva no canal e deixe o seu like e também compartilhe o episódio para que seu amigo decenalta que também pirou com o Snyder Cut. Sim, isso vai ajudar muito, muito a gente. E desde já a gente agradece muito vocês. Sim, meu sincero obrigado para vocês. Então, vamos lá. O que você achou do filme, Caroline? Quais são suas opiniões? A minha opinião foi Aliás, o que você achou do filme, Senhora Luthor? maravilhoso, né, o Luthor? Eu adoro desde... Bom, eu amo a Lina, né? Então, de Supergirl, então o Luthor vem já do meu coraçãozinho. Lex Luthor. Isso, mas o meu é da Lina mesmo, que é a irmã dele. Certo. E vem lá da série da Supergirl. Mas estamos aqui para falar do filme, então vamos lá. Eu achei maravilhoso, porque eles refizeram o filme lá de 2017 e contou exatamente as caixas, né, maternas. Então contou exatamente o que são as caixas maternas. Que lá na Liga da Justiça de 2017 não ficou muito claro o que era. Sim, isso mesmo. E desde Isso, e no começo do filme mesmo, ali a gente já vê a morte do Superman, né? E o grito agonizante dele despertar essas caixas maternas. Sim, o grito da morte do Homem de Aço despertou as caixas maternas. E o bom é que agora a gente vê do porquê que elas despertaram. Tudo bem que no outro filme foi citado pelo Lobo da Steppe, que ele foi até lá porque as caixas chamaram ele depois da morte do Kryptoniano. Mas aqui no Snyder Cut a gente tem a chance de ver como que foi esse despertar. Então é uma coisa que eu também adorei. Sim, exatamente. E o filme em si nós temos que falar o começo dele, né? Ou o jeito que ele foi feito. Nós temos que deixar claro que foi feito em qualidade de IMAX, né? Que não é normal. Ele foi filmado naquele formato meio quadrado, né? Que não é widescreen. Isso, então muita gente pode ver aí que foi diferente. Ele Sim, tá meio... Ele tá meio cinzento também, né? Sim, tá meio cinzento. Então, é exatamente isso que eu queria falar, o ponto que eu queria entrar. Esse Snyder Cut, como era de se esperar, porque todo filme do Zack Snyder é assim, é a marca dele. É um filme mais sombrio,
e mais aprofundado. Ele não vai direto ao ponto. Ele tem todo um trabalho, um banho-maria para chegar ali no clímax. E aqui nesse filme é perfeito o tom sombrio, porque, na minha opinião, dá um ar de seriedade para a história. E é o que eu mais gosto nos filmes do Zack Snyder, que é o Homem de Aço, Batman vs Superman, e agora o Snyder Cut. Eu adoro esse tom sombrio que ele dá pro filme. E eu acho Sim, que, isso ficou muito bom no filme. sim, eu acho que super colou esse tom sombrio, esse tom mais melancólico, porque afinal a gente tá com o Superman morto antes antes do final, que ele volta, e a gente tem uma ameaça constante. Então acho que aquele tom que foi usado no outro filme, de tudo muito colorido, tudo muito Vingadores, acho que não deu muito certo, porque essa não é a proposta desse filme da Liga da Justiça. Não, né? Porque no começo ali nós já vemos a morte do Homem de Aço. Então aí nós já vemos que é meio sombrio. Já fica já muito luto. Sim, ele já começa ali no olha isso, sofra com isso, olha que triste, olha que sombrio. E uma coisa que eu adorei nesse início é que já foi diferente do outro filme, que o outro filme ele começa com uma cena ridícula do Batman capturando o parademônio, e nesse filme a gente não tem essa cena. E eu acho ela ridícula porque a gente vê que os parademônios aparecem junto com o Lobo da Steppe quando ele vai atacar Themyscira. E nesse momento, o Lobo da Steppe não tinha atacado Themyscira. Então, como é que tinha um parademônio sobrevoando Gotham, sendo que o vilão nem apareceu? Aliás, o vilão não, o servo do vilão, né? O servo, isso, aham. Sim, é mais uma coisa que difere o Snyder Cut daquela versão que a gente pode chamar de Justice League. Sim, um trocadilho, né? Sim, o trocadilho com o diretor Joss Whedon. Aí fica Justice League. E ele, no outro filme, nós vemos que o Lobo da Steppe, né, é visto como o vilão. Sim, o outro filme, o Lobo da Steppe é o vilão central. Ele até cita o Darkseid em uma frase quando ele manda os parademônios procurar as caixas maternas. Ele até fala, por Darkseid. Só que o Darkseid não é visto e não tem ênfase nenhuma. Só que aqui o jogo muda totalmente de figura, porque a gente vê o Darkseid como vilão principal. Ele que tá ali por trás de tudo e inclusive aquele flashback daquele ataque que acontece, daquela batalha que teve, que as Amazonas se uniram com os Atlantes e os deuses. No outro filme, o Lobo da Steppe, que é o líder do ataque, ele que tá ali enviando as tropas, atacando todo mundo e tudo. Nesse filme não, é o Darkseid. Sim, ele é visto como o chefão. E o Lobo da Steppe é só apenas um servo. Ele mostra que ele tá ali só para servir. Sim, o Lobo não como o vilão. E isso eu achei muito legal. Bem melhor do que o outro filme. E também... apenas um subalterno nessa versão. Isso, e ali também nós vemos o assalto, né? No banco. Com a Mulher Maravilha, que é bem diferente também. A cena do assalto a banco. Inclusive, quando a gente estava assistindo, eu até comentei com você, né, que essa cena estava diferente, estava bem melhor do que a do outro filme. Porque, realmente, essa cena, ela tá bem mais aprofundada. Dá até para ver na trilha sonora. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para falar da trilha sonora, que o Zack Snyder trouxe de volta o tom
Honkberg. Eu, eu devo estar pronunciando o nome dele errado, me perdoem por isso. Que foi o compositor da trilha sonora em Homem de Aço e Batman vs Superman. E no outro filme não era ele, era um outro compositor que fez aqueles soundtracks que não colou muito bem. Só que aqui a gente. Caraca, a trilha sonora desse filme é incrível. Muito incrível. Muda tudo. A trilha sonora muda tudo. Muda o jeito do filme. E traz assim um. Nossa, a gente fica super empolgante. É muito empolgante, na verdade. Você assistir uma coisa diferente do que aquele filme de 2017 trouxe. Sim, uma coisa totalmente diferente. A trilha sonora consegue dar um tom a mais no filme. Principalmente nessa cena do banco. Porque no outro filme, eles usam uma trilha sonora meio de comédia. Eles não é uma cena de comédia, é um assalto ao banco. Não, que não. De pessoas. E no outro Com filme, crianças ainda, né? sim, com crianças. Tem uma escola lá, uma turma de escola. E no outro filme eles usam esse som meio brincalhão e tal. Eu não gostei. De verdade, eu odiei a cena daquele filme. E aqui o Snyder consertou, né? Ele consertou exatamente o que eu queria ver. Ele pôs uma trilha sonora sombria, condizente com a cena. Fora que a cena tem mais luta, é mais aprofundada, é mais explicada. E a Mulher Maravilha está incrível, incrível nessa cena. Tanto que eu te falei quando a gente estava assistindo. Assim, Diana Prince é incrível, né? Ela é maravilhosa. Bom, o nome dela já diz, né? Mulher Maravilha. Realmente ela é uma Mulher Maravilha. Exatamente. E também nessa cena eu adorei o jeito que eles colocaram a mulher, que é difícil. Eles colocarem uma mulher, tipo, foda, e ela falando pra uma das meninas da escola que ela pode ser quem ela quiser. E isso é muito bom ver em filme, porque é difícil pra mulher ser quem ela é. E eles trouxeram isso no filme. Uma heroína falando isso pra uma criança. Então, eu gostei muito. Muito mesmo dessa cena. Uma heroína com o peso que a Mulher Maravilha tem. E além de ser muito difícil para uma mulher ser o que ela quiser, também é muito difícil nas obras ter esse tipo de representação. Agora está sendo mais frequente, mas se a gente voltar aí uns 30 anos atrás, não tinha tanta representação da figura feminina como está tendo agora. E eu também adoro quando tem essas representações, essa força feminina. E eu também adorei que a Mulher Maravilha disse pra ela: você pode ser o que quiser. Sim, ela pode ser quem ela quiser. E isso marcou bastante no filme. Marcou bastante. A gente não falou, mas o filme é dividido em 6 capítulos, né? Ele é dividido em 6 isso mesmo. Nós esquecemos de falar. E ainda tem o epílogo. E ainda no primeiro capítulo, quando acontece todas essas coisas, acontece também a cena onde o Lobo da Steppe ataca as Amazonas. Ele ataca a Temícera. E você até comentou comigo que no outro filme, aquele templo, né, aquele lugar onde a caixa materna estava, ele não desaba. E exatamente nesse filme, novamente, a gente tem uma cena mais aprofundada, mais explicada, mais luta. Cara, aquela cena, putz, nesse filme tá incrível, sério. Eu já gosto da cena no outro filme, só que nesse filme ela tá tipo 1000 vezes contra. Nossa, e as Amazonas ainda, tipo, dão o sangue. E, nossa, muito bom, muito. Não tem como
comparar com aquele filme de 2017. Não tem como comparar. Então, Para o Zack Snyder dá bem mais ênfase nas Amazonas. sim. E nossa, elas deram tudo pra guardar essa caixa. Tudo. E só que, né? Sim, elas deram a vida. Quantas Amazonas, dezenas, centenas de Amazonas morreram para proteger a caixa? Mas o Lobo da Steppe é um. Perdão, gente. Mas é. Nossa, que raiva. É, logo depois, a gente tem a cena do Batman indo atrás do Aquaman. Na verdade, é toda uma sequência que tem uma fotografia incrível, sério. Aquelas cenas das montanhas, de gelo e tudo aquilo, toda aquela sequência é linda. É, que não tinha outro filme, né? Não tinha. Tinha um Batman indo, e aí ele chega lá, assim, em um estalar de dedos. Eu sou inevitável. Eu entendi a referência. Então foi bem cortado ali naquele momento. E aqui nesse filme a gente tem toda uma Maria, como eu falei, para chegar ali no clímax. E aí o Batman vai lá no Aquaman e tenta convencer ele a se juntar à aliança, só que ele recusa, igual no outro filme. Só que a diferença... Então, eu pesquisei, ele vai atrás dele na Islândia. Islândia, assim... A diferença é que no outro filme a gente vê que o Batman, ele vê um desenho das caixas maternas na parede daquela estalagem. E nesse filme não tem nenhuma referência a isso. Não tem... nesse momento, o Batman não sabe o que é uma caixa materna. Ele ainda vai descobrir mais pra frente. Essa é uma diferença muito grande do outro filme. E o que você falou da Islândia, sim, inclusive depois tem aquele coral, né, das mulheres cantando pro Aquaman. Que música bizarra, né? Que pessoal sim, eu achei, tipo assim, muito bizarro. Ainda falei, nossa, que estranho isso. Sim, bastante Tipo, o que o estranho. Aquaman tá fazendo ali? Muito Sim. estranho. Qual que é o significado daquela música, né? A gente não sabe o que a música significa. Ô, Snyder, libera aí pelo menos a letra da música, que aí a gente consegue traduzir. Mas, na verdade, o Batman estava só querendo aliados. Como sempre, né? Ele estava querendo reunir aliados. Sim, ele estava querendo reunir a Liga, né? A Liga da Justiça. E no outro filme, a motivação dele reunir os heróis é dele ter capturado o parademônio e descoberto sobre os inimigos e tudo. Aqui nesse filme, a motivação dele é porque ele teve aquele sonho no Batman vs Superman e ele sente que alguma coisa tá chegando. Então, E com a morte do Superman, né? Então sim, sobrou pra ele. Com a morte de Superman foi como se a Terra, o escudo que tinha na Terra tivesse sido desativado. A Terra estava desprotegida agora. Então ele sentiu a necessidade de reunir os heróis para estar ali, caso alguém invadisse a Terra. E logo depois, a Mulher Maravilha é avisada pelas Amazonas da invasão que está chegando. Elas mandam aquela flecha, aquele fogo de aviso lá no Templo das Amazonas, e ela imediatamente vai até lá para descobrir, né, qual é a invasão. E é nesse momento que ela entra naquela espécie de câmara que tem embaixo do templo. E tipo uma tumba. Sim, é uma coisa que também é diferente do outro filme, porque no outro filme não tem
ela indo até o templo. Ela simplesmente vê o aviso e sabe que é uma invasão. Mas não tem ela tentando descobrir o que é a invasão. E nisso o Lobo da Steppe já tem uma das caixas, né? Porque ele conseguiu pegar Sim, com as Amazonas. Ele Ele- conseguiu pegar delas. ele pegou a caixa materna das Amazonas e já construiu a base, né? Ele constrói a base dele Sim. lá naquela cidadezinha, lá na Rússia, né? E, e lá ele se comunica com o Desad, que também é um servo do Darkseid. E a gente descobre que o Lobo da Steppe, ele cometeu algum tipo de traição contra o Darkseid. E o Darkseid baniu ele. Só que a gente vê no diálogo que ele tem com o Desad que ele tá fazendo aquilo, reunindo as caixas para reconquistar a confiança do Darkseid, do mestre. Então a gente vê que tudo que está acontecendo, né, toda essa coisa de caixas maternas, são pro Darkseid. O Darkseid é o fim da linha, o objetivo de tudo é o Darkseid. E o Lobo Mesmo da Steppe só é um servo. Só tá se reunindo, só é um escravo só. só é um servo, só um escravo. E mesmo que o Darkseid não esteja no filme 100%, não esteja presente, ele é a ameaça. Ele é a ameaça principal, a ameaça E no maior. filme mostra sombra. isso, né? A Nesse sombra está ali, filme. pairando sobre tudo. Isso. E nesse filme a gente consegue ver que ele é isso. Ele é o vilão. No outro a gente não sabe disso, porque ele nem aparece. Sim, no outro filme não tem Darkseid. Tem o nome Não dele. conheço. E quem não o conhece de DC? E quem nunca viu alguma coisa sobre DC, nunca leu os quadrinhos, nunca assistiu o desenho, que vai Nem saber sabe que é dele. Darkseid? Então, porque Tem ele nem gente- aparece. Sim, ele nem aparece. Aí depois disso, o Batman vai atrás do Flash, né? Igual no outro filme. Só que a diferença é que no Snyder Cut a gente vê o passado do Flash, a gente vê também a Iris West. Sim, isso foi muito legal. Muito mesmo. Que mostrou um pouco mais do Flash. E como eu adoro Flash, né? Então mostrou bastante dele. Ah, E é. aquela cena foi até que foi engraçada. Foi Sim, daquelas a cena salsichas, das salsichas. voando. Nossa. Teve que mostrar isso e esse filme mostrou. Nem precisava mostrar, mas eles mostraram. Sim, não era uma coisa necessária para mostrar. Não é necessário, mas Isso eles foi bom. mostraram isso. Sim, isso foi bom para a gente conhecer um pouco sobre o passado do Flash. E isso também dá um gancho pro filme solo dele que vai estrear no ano que vem. Nossa, eu tô louca mesmo pra assistir. Porque eu gosto muito do Flash. Muito mesmo. Ah, eu também. E logo Mesmo com as depois, burradas que ele faz, eu gosto dele. Com as burradas das voltas do passado. Não gosto disso, mas eu gosto do Flash. Flash realmente, o Flash é legal mesmo. É da hora, né? Isso, é da hora. É da hora. E logo depois, a Mulher Maravilha tenta convencer o Cyborg a se juntar à equipe. Só que lá no outro filme, o Cyborg fala não, e aqui ele fala não também. Só que de novo a gente tem uma coisa diferente. Lá no outro filme, quando a Mulher Maravilha vai encontrar o Victor, ele
ele tá escondido lá num canto escuro e ele aparece de moletom, de capuz e tudo. E aqui no Snyder Cut, ele aparece voando. Sim, ele aparece como ciborgue voando. Ele vem voando lá de longe, aí ele desce, conversa com a Mulher Maravilha. É bem diferente. Sim, e outra coisa também mostrou o passado dele, né? Sim, o passado que tinha no outro filme. Aliás, no outro filme tem o pai dele, só que não tem toda a explicação do passado que teve nesse filme, que a gente consegue entender de fato por que que o Victor é revoltado com o pai dele. Lá no filme, a gente fica entendido que ele é revoltado com o pai, porque o pai fez ele um robô, transformou robô. ele em robô. E na verdade não é só isso. Nesse Snyder Cut a gente vê que na verdade o pai dele sempre foi ausente na vida dele, nunca deu muita atenção para ele. Então a gente entende o motivo dele se revoltado com o pai. Tanto que o pai dele tenta reaproximar dele e ele não quer isso depois de muito tempo também, né? Mas esse filme mostra. Então a gente consegue ver essa raiva que ele tem do próprio pai. E o filme mostrou. Esse filme mostrou tudo isso. E então, depois da Mulher Maravilha tentar chamar o Cyborg e ele recusar, ele acaba se juntando à equipe depois que o pai dele é sequestrado pelos parademônios, né, que estavam caçando a caixa materna, e aí eles sentem o cheiro da caixa materna e o cheiro tá no pai dele, e então ele é sequestrado. É porque ele é feito da caixa materna, né? Como? O Cyborg é feito da caixa. Sim, o Cyborg é feito da caixa. O pai dele usou a caixa materna para criar ele. Criar o robô. Por isso na verdade são os parademônios que sentiram o cheiro, né? Então só não conseguiu chegar perto dele. Sim, só não conseguiu chegar naquela perto hora. Do Cyborg, isso. Do Cyborg, isso. Mas o pai dele é sequestrado e aí o Cyborg se junta à equipe e eles vão lá e invadem o cativeiro, né, onde o Lobo da Steppe e os parademônios estão mantendo todo mundo prisioneiro. E, de novo, a cena de luta é bem melhor. Tipo, bem melhor mesmo. Tem muito mais coisa. E o Flash, ele não é um... Ele não fica ciborgue aqui no Snyder Cut. Ele Não. vai lá e faz o que tiver de fazer. Ele não fica... eu tenho medo de armas, eu tenho medo de caras altos, eu tenho medo disso, daquilo. Não, aqui a gente enfrenta. não tem isso. Não. E nessa cena, o Aquaman se junta à equipe, né? Ele para aquela água, ele pede aquela água e se junta à Liga da Justiça. Então agora a gente tem a Liga da Justiça completa, só que falta o Superman, né? Por enquanto ainda não tão completa, né? Outra coisa também que podemos ver ali nesse filme é que a Mera, ela consegue bater pesado no Lobo da Steppe, né? Sim. Isso a gente consegue ver, que ela tem um poder grande, ela consegue tirar sangue dele. Quando o Lobo da Steppe vai buscar Isso. em Atlantis, sim, a Mera, ela usa um poder que no outro filme ela não usou. A gente não sabia que ela tinha esse poder de tirar sangue do inimigo daquele jeito. E no Snyder nesse filme a gente consegue ver que ela é forte. Sim, ela é forte. Ela quase destruiu o Lobo da Steppe. Só que ele conseguiu se reerguer, né? E se não fosse pelo Aquaman que chegou ali naquele momento, ele tinha matado ela.
Tinha. Mas então o lobo da steppe é chamado pelas caixas maternas. Elas chamam ele e ele tem uma visão daquele mesmo lugar onde o Darkseid teve aquela batalha com os povos unidos da Terra. E é Uhum. vendo que ele descobre a equação antivida. Ele descobre que a equação antivida está encravada nos detritos da Terra. Ela está no planeta Terra. E a equação antivida, pelo que a gente vê no filme, a explicação é um poder que o Darkseid busca há muito tempo, que permite com que ele controle toda a existência, né? Uhum. E E aí que a gente vê que ele aparece, né? sim, o próprio Darkseid aparece para falar com o Lobo da Steppe, quando ele fala que encontrou a equação antivida. E aí ele fala que a equação antivida é o prêmio que ele sempre buscou e que toda a existência será dele. E que ele vai para a Terra assim que o Lobo da Steppe juntar as caixas maternas. E que cena, né? Dele se curvando. Nossa, falando do Sim, My Lord. Nossa, eu adorei essa cena. Tanto que mostra que ele tá ali só pra servir. sim, ele tá ali só para servir. E eu adorei a cena. Eu confesso que eu fiquei arrepiado quando o Darkseid apareceu, porque ele já tinha aparecido no flashback. Só que aqui ele tem uma imponência, todo mundo se curva perante a ele. E a cena em si, ela faz todo um suspense, todo um preparativo pro Darkseid aparecer. E eu fiquei arrepiado quando ele apareceu, mesmo que não foi ele aparecendo fisicamente, real, mas ele tem uma imponência que, meu Deus, Que mostra que ele é o dono, né? Que ele não tá ali pra brincadeira. que mostra que ele é um maioral. Que ele é. Que ele tá ali pra mandar. Que ele é o vilão, não o restante. Sim, sim, não é o restante. E aí a gente, depois do Lobo da Steppe pegar a caixa de Atlantis, a Liga da Justiça decide ressuscitar o Superman com a última caixa materna que estava lá com o Cyborg. Porque eles sabem que o Superman é a única chance que eles têm de lutar contra o Lobo da Steppe e impedir de unir as caixas. Uhum. E rola toda aquela cena da versão de 2017. Só que a diferença é que quando o Superman ressuscita e tem toda aquela luta entre ele e a Liga, a diferença é que o Alfred ele não leva a Lois Lane pra lá. Ela já tá ali perto, ela viu tudo que aconteceu. E ela vai lá acalmar o Superman e leva ele lá pra fazenda onde ele cresceu, lá em Smallville. Sim, e antes dele ressuscitar, o Cyborg vê um pequeno futuro, né? O Cyborg vê um pequeno futuro onde o Darkseid Assim, que não é pra ressuscitar o Superman. Sim, Mas o Flash, mais uma vez, tá ali pra. Isso foi muito legal, né? Que no outro filme, se eu não me engano, no outro filme não foi desse jeito. Tanto que depois que o Cyborg vê o futuro, ele não quer mais ressuscitar o Superman. Mas ele não escuta. Não consegue escutar, né? A contagem do Cyborg e acaba, mesmo assim, correndo e ressuscitando o Superman. sim, depois daquela visão que o Cyborg teve do futuro, ele não quis ressuscitar o Superman porque ele viu que o Superman seria exatamente o que ia acabar com a Liga da Justiça, né? Que o Superman seria usado pelo Darkseid
pra provocar todo aquele caos, toda aquela destruição que a gente vê. E Sim, ele fala não, né? Ele fala no, só que o Flash entende go. Ele gol. Aham. entende que o Cyborg tá mandando ele correr e dar choque na caixa materna. Na caixa. E aí ressuscita o Superman. E nisso não, e essa parte aí não tem no outro filme, né? Não tem no outro filme, não tem essa visão do. Sim, então isso aí do Flash eu gostei muito, porque eles colocaram o Flash mais presente no filme. Sim, o Flash mais presente. Aí depois que ele ressuscita, temos aquela briga, né? Porque o Superman tá todo descontrolado. Sim, a mesma briga que teve na versão de 2017. Não, além daquela cena, não tem nenhuma diferença grande de luta e tudo. Bom, a única diferença que tem é que aqui o Superman ele tá mais agressivo, né? Ele não fica muito no diálogo, igual no outro filme ele ficava: ah, você não me deixa morrer, você não me deixa viver. Aí depois ele até falou aquela frase do Batman, lá em Batman vs Superman: diga-me, você sangra. E aí ele ataca o Batman. Só que aqui no Snyder Cut, ele não fala nada. Ele simplesmente Nada, ele ataca o tá Batman. mudo. Ele tá E super ele revoltado, nervosão. super revoltado. E ele atira o. Ele lança o laser, o raio laser, no Batman, né? Ele não tem piedade nem Sim. nada. Ele Não. ataca o Batman. Até quando a Lois aparece. Sim. Até quando ela aparece e os dois saem dali, né? Que ele, ainda bem, né? Porque todo mundo diz que ela é a chave dele. Então, faz ele meio que acordar pra realidade. Concordo. Isso. E nisso a gente tem o pai do Cyborg tentando destruir a última caixa materna, porque ele pega a caixa materna ali no meio da confusão e ele vai lá pro laboratório tentar destruir a caixa. Só que ele acaba morrendo, né? Porque os raios acabam matando ele. Só que Porque o lobo tá atrás dele, né? E ele se tranca naquela câmara. Só que ele não conseguiu destruir a caixa, mas ele conseguiu marcar a assinatura de calor dela. E o Lobo da Steppe acaba pegando a caixa, só que pelo pai do Cyborg ter marcado a assinatura de calor, a Liga da Justiça consegue rastrear a caixa e eles acabam invadindo a base do inimigo, né? Eles vão lá para aquela cidadezinha na Rússia para invadir. Sim. E isso, de novo, outra coisa também, eu é tenho que que falar várias vezes, porque isso acontece o filme inteiro, né? De novo, a cena é mais aprofundada, mais explicada, mais elaborada, enfim, é melhor do que o outro filme. então, no outro filme era uma cidade com pessoas. Essa não tem ninguém. Não tem É uma habitantes. cidade deserta, é uma cidade abandonada. E o certo é ser uma cidade deserta, porque ali é um lugar radioativo, ali não deveria ter ninguém. Aquilo de ter moradores no outro filme, aquilo foi um surto coletivo, porque não deveria ter ninguém, é um lugar radioativo. Exatamente. E que luta deles. Nossa, que cena, nossa, perfeito. De A luta todos os heróis, todos. Enquanto isso, que todos. eles todos estavam apanhando sem o Superman, né? Sem o Porque Superman. ele não estava ali. E quando o Superman chega, a diferença maior que a gente pode ver é o traje, né? Porque agora ele tá com traje negro, com a roupa toda preta. E no outro filme, Maravilhosa essa roupa. traje vermelho e azul.
Sim, maravilhosa. Eu prefiro o Superman com o traje negro. Eu acho muito mais Eu bonito. também. Nossa, muito lindo, muito, muito mesmo. Na cena com o Lobo da Steppe, no final, o Superman simplesmente chega, o Lobo da Steppe é, encosta o machado no ombro dele, ataca ele e ele congela o machado. E acaba destruindo o machado. Sim, ele destrói o machado, ele explode o machado e a Mulher Maravilha acaba decapitando o Lobo da Steppe, né? Ela acaba Mas depois decapitando. do Superman acabar com ele de tanto socar. Enquanto isso, o Cyborg tá tentando separar as caixas, né? E Sim, diferente do outro filme, que eles conseguem separar e nada acontece, nesse filme as caixas acabam se fundindo e elas destroem o planeta. porque o Flash tá correndo, né? Pra conseguir uma força maior. Enquanto isso, o Cyborg, que nesse filme a gente vê que ele, ele é forte. No outro a gente não vê isso. E nesse filme ele mostra que ele é muito forte. E ele só tá precisando de mais uma ajuda só. Mas os capangas, vamos dizer, capangas do lobo da Steppe conseguem atingir o Flash, né? Que está correndo em volta para conseguir essa força pro Cyborg. E acaba não conseguindo, né? Porque ele acaba ferindo o Flash. E Sim, nossa, deu muita dó nisso. E ele fala que ele vai conseguir correr de novo, mas dá pra ver que ele está sentindo muita dor. um dos parademônios acabam atingindo o Flash, né? E aí ele não consegue correr mais. Foi E é por nesse isso que momento- a caixa consegue se fundir. Sim, é nesse momento que acontece a unidade, né? As caixas se unem e acaba o mundo, explode tudo. Mas Matando a gente todo tem- mundo. a gente tem o Barry Allen, que ele Sim, volta que no ele tempo, faz o quê? Que ele gosta de fazer mesmo? voltar no tempo. Exatamente, porque Ele senão volta não no é Barry tempo. Allen. Ele atinge uma velocidade maior do que a força da aceleração e volta no tempo até o momento em que as caixas ainda não tinham se unido. E aí o Cyborg tem toda uma cena ali com a caixa materna, é até bizarro aquele bichão que parece da caixa materna. Mas ele acaba conseguindo separar as caixas, né? Ele e o Superman separam as caixas. Sim. Enquanto isso, o Aquaman consegue fincar o lobo, né? Antes de ser decapitado pela Mulher Maravilha. Sim, o Aquaman consegue enfiar o tridente no lobo da Steppe e o Superman dá um Nossa, essa murro cena é muito, muito lobo boa. em direção ao portal que abriu, né? Quando o Lobo da Steppe conseguiu unir as caixas, se abriu um portal onde apareceu o Darkseid, um portal lá para Apocalipse, que apareceu o Darkseid, o Desaad e toda a armada dele. E aí, nesse momento, o Superman ele dá um murro no Lobo da Steppe e ele voa para esse portal, mandando ele de volta lá para Apocalipse. Só que antes dele atravessar o portal, a Mulher Maravilha decapita ele. Ela simplesmente passa a espada ali, a matadora de deuses. Ela passa e corta a cabeça do Lobo da Steppe. E aí ele atravessa. Ele consegue jogar de volta pro portal. Sim, Pra onde ele tem que estar. e a cabeça. E a cabeça cai logo embaixo Nos pés. do Darkseid, né? O Darkseid pisa na cabeça e destrói ela. E uma coisa que ele falou que deixa a gente pensando, né? Isso tem volta. Algo assim ele fala, né?
Sim, ele fala, Então, fica um tom de vingança ali, né? E é, ele manda preparar a armada. Ele até fala que agora vai ser a moda antiga. Agora ele vai usar os velhos métodos para conseguir a equação antivida. E ele manda preparar a armada e promete que vai atacar a Terra. aí a gente pensa assim, será que ele vai conseguir atacar a Terra e quando? Com Sendo que o certeza, filme está acabando. com certeza ele vai atacar a Terra, porque o filme acabou, mas a gente espera, né, uma continuação. Mas no final a gente tem aquela mesma cena do Lex Luthor conversando com o Exterminador, que é o Slade Wilson, Isso. e ele revela pro Wilson o nome do Batman. Ele revela a identidade do Batman e que é uma coisa diferente lá do filme de 2017, porque o Luthor, lá em 2017, ele tenta iniciar a sua própria liga de vilões. E aqui nesse filme, não. Ele só dá informação pro cara e é só isso. E várias cenas assim que deixam a gente confusa, né? Tanto aquele hospital, a gente acha que ele tá lá, mas não é ele que tá Sim, lá. não é Depois ele. já vem Lá, essa cena, aí a gente fica, ué, mas ele não tava preso? lá no asilo, né? Ele colocou um outro prisioneiro lá no lugar dele. E a gente não sabe como que ele escapou de lá. A gente não sabe como que ele fugiu. Mas o cara é trilionário, né? Ele tem dinheiro pra E cacete. doido. E ele tem um iate mega luxuoso. Então, é claro que ele ia conseguir escapar, né? É claro que isso ia acontecer. Luthor, né? Luthor é Luthor. Luthor é Luthor. E depois dessa cena, que era uma cena pós-crédito lá no outro filme, a gente tem a continuação do pesadelo que o Batman teve lá em Batman vs Superman, né? O famoso Nightmare, que na verdade não é Nightmare de pesadelo, tem um K antes. Fica sendo como um pesadelo do Cavaleiro, algo assim. Aham. E agora a gente vê a versão do Coringa, né, do Jared Leto, aquela que apareceu lá em Esquadrão Suicida, só que é bem melhor. Nossa, a cena Dá- dele é bem melhor do que a do Esquadrão Suicida. Nem dá pra comparar esse Coringa com o do Esquadrão Suicida, porque é outro Coringa, né? É o mesmo ator, mas é outro Coringa, Exatamente. completamente. E ali nessa cena, nós vemos que ele tá com um colete de prova de balas, né? E um mundo totalmente pós-apocalíptico. Dá pra ver. E ele tem vários distintivos. Será que isso é aquela coisa de. Porque ele é um psicopata, né? Então, aquela coisa de prêmio, dá pra gente pensar nisso, né? É, é como se Porque ele é louco, né? É como se o Coringa ali ele tivesse alguma posição ali naquele futuro pós-apocalíptico. Sim, ele fala com o Batman, dá uma carta pra ele, uma carta na manga, como a gente pode dizer, né? Que se ele rasgar essa carta, ele mata. Sim, Que ele uma quer. carta de trégua. Isso, ele deu uma carta pra apaziguar, dar uma acalmada e eles não lutarem entre eles, mas sim salvar o mundo. É o que deu pra entender. Não sei se você entendeu isso também. Sim, é o que eu entendi também. Uma trégua até eles descobrirem como sair ali daquele pesadelo, né? Daquele futuro. Sim, porque dá pra ver ali que nesse sonho ruim nós vemos a Liga da Justiça.
o lugar todo destruído. Vemos também Superman com uma mulher no colo. Deve ser Lois e seu filho. Porque, né, vamos voltar um pouquinho. Antes do Superman ser ressuscitado, Lois tinha um teste de gravidez. Então a gente não sabe direito o que pensar depois desse sonho ruim que o Batman estava tendo. Sim, a gente não sabe o que pensar. Será que a Lois Lane vai ter um filho do Superman? Será que esse filho vai chegar a nascer? Ou será que a Lois vai morrer antes de dar a luz ao menino? Porque se a gente lembrar lá em Batman vs Superman, o Flash volta no tempo e avisa o Batman para proteger a Lois, que ela é a chave. Então, a Lois, ela pode ter morrido e todo aquele futuro aconteceu depois da morte dela, porque o Superman se revoltou e acabou se unindo com os inimigos e acabando com a Liga da Justiça, acabando com o mundo, né? Inclusive, a gente vê um Superman malvado, a gente vê um Superman querendo capturar a Liga da Justiça nesse sonho do Batman, nesse pesadelo. Bom, temos aí agora uma série de Superman e Lois. Um spoilerzinho aí. Então, dá pra você ter uma ideia. Não sei se junta filme com série. Dá pra ter uma noção. Sim, provavelmente não vai juntar, porque a série é da CW, né? E não faz parte do DCEU. Então, provavelmente mas eles e não a vão história? juntar, mas nada impede que eles usem a mesma ideia da série. Pois é isso que a gente fica pensando, né? Sim, a gente fica pensando. E lá no finalzinho, pra finalizar o filme, o Caçador de Marte aparece, né? Ele vai oferecer ajuda pro Batman e ele fala, o Darkseid não desistiu da Terra e ele tá vindo buscar a equação de vida. Então, e daí? O que a gente pensa? Será que vai ter outro filme? Então, tem que ter, né? Tem que ter o Snyder Cut parte 2. E eu espero, de verdade, que a Warner dê o controle do universo DC de volta pro Zack Snyder e restaure o famoso Snyderverse, que é o universo dele. Porque os planos originais era que ele fizesse Liga da Justiça em 3 partes. Ele lançasse a parte 1, que foi o Snyder Cut que a gente teve, fizesse uma parte 2, que seria o Darkseid tentando atacar a Terra, só que na verdade a Liga da Justiça ia atacar eles em Apocalipse, só que o Darkseid ia conseguir ganhar, ia ter aquele futuro distópico, que é o pesadelo do Batman. E a parte 3 seria os heróis tentando corrigir tudo que aconteceu. Então a gente espera que tenha a continuação. A gente espera e a gente deseja muito ver essa continuação do Zack Snyder. Não de outro diretor com outra visão. Não, a gente não quer ver outro diretor. A gente não quer ver o Joss Whedon transformando Liga da Justiça em Marvel e Vingadores. Ele faz. A Warner não quer. Sim. Se for por a ideia dele, da cabeça dele, ele faz. Mas quem não quer é a Warner. Sim, que não quer a Warner. E ela cometeu uma injustiça enorme com o Snyder, porque ele estava trabalhando em Liga da Justiça lá em 2016. E aí a filha dele, que chama Aram, ela suicidou
né? Ela se matou. E aí Sim, ele foi teve muito que se triste. afastar do filme. Ele teve que se afastar. Poxa, a filha dele morreu. O cara tinha que estar ali para consolar a esposa, consolar as outras filhas, né? Então é super E entendível consolar, né? afastado. Sim. E a Warner, ela, ela é gananciosa, como sempre foi. E ela queria, porque queria lançar a Liga da Justiça. Ela não estava nem aí pro Zack Snyder. Então ela foi lá e contratou o Joss Whedon, que foi o diretor de Vingadores, e Vingadores era de Ultron. E aí ele pegou o filme praticamente pronto que o Snyder fez e ele cortou metade do filme, porque o Liga da Justiça de 2017 tem 2 horas e o Snyder Cut tem 4, né? Então, 4. literalmente metade do filme. E ele usou a fórmula, digamos, a fórmula Marvel de fazer filme e não deu certo. Não deu certo. O público odiou Imagine, o filme, todo mundo odiou o filme e a bilheteria do filme foi a terceira pior bilheteria dos filmes da DC. imagine esse filme no cinema. Deveria, acho que ter 2 intervalos, né? 4 horas. Ah, com certeza deveria ter um intervalo, né? Porque o filme é muito. Certeza, né? Sim, sim, é muito grande. E, bom, pro futuro da DC, a gente espera que, sei lá, eles chamem o Zack Snyder para continuar a história dele. E os filmes que a gente sabe que já estão confirmados é o filme solo do Cyborg, o do Flash, que vai estrear ano que vem, Aquaman 2, Homem de Aço 2, o filme do Batman, do Robert Pattinson, e Isso, então. o Esse será que vai ser bom? o James Gunn. Como? Ah, o Esquadrão Suicida foi lançado um trailer, né? Essa semana. Sim, Gostei sim, bastante. foi lançado esse final de E, semana. e o Batman com o Robert, será que vai ser bom? Ah, eu não sei, eu fico com o pé atrás. Porque Por eu que mudar, realmente né? gosto do Mas Affleck como Batman. eu Mas também. eu não vou falar nada, eu não vou criticar antes de ver o resultado final. Também não vou criticar, porque eu sempre vi o Ben Affleck como o Demolidor. Então, Sim, sim. depois ele virou Batman, a gente acabou gostando. Não vamos julgar, então só vamos esperar. Sim, só vamos esperar a estreia do filme e ver como que vai ser, né? A gente espera que seja boa, porque apesar da DC ser super desorganizada e tudo uma bagunça com os filmes, mas eu não vou torcer pra DC acabar, pra eles parar Não, de fazer filmes, pra DC ser um fracasso e tudo isso. Não, eu não vou torcer contra. Eu quero que dê certo, eu quero que o filme seja bom, porque eu vou estar assistindo, eu vou estar me divertindo, então eu espero que vamos, dê. né? Vamos estar assistindo e comentando por aqui também. Sim, vamos estar assistindo e comentando aqui no Da Hora Cast. A gente vai, sempre que sair uma novidade, alguma coisa sobre a DC, a gente vai estar falando aqui no Da Hora Cast. E é por isso que E é importante que você siga o podcast aqui no Spotify ou, no caso do YouTube, o que que as pessoas têm que fazer, Caroline? Ah, perdão, senhora curtir. Luthor. Você tem que compartilhar, né? Porque vai ajudar bastante a gente. E também Demais. se inscrever, né? Se Se inscrever no inscrever no canal. nosso canal e ativar o sininho e curtir, por favor. Porque vai Ativar o ajudar sininho para bastante. receber as notificações e deixar aquele like, né? Não custa nada, um joinha. Aperta o joinha, Sim, o deixa joinha. aquele like no vídeo
e compartilha tanto no YouTube como no Spotify. Compartilha o episódio para aquele seu amigo que também assistiu o Snyder Cut, que ficou com dúvida do filme, que está ansioso para a continuação do Snyder Cut. E aqui no YouTube, se você tá aqui no YouTube, comenta aqui embaixo se você tá ansioso para ver o Snyder Cut parte 2. Se você tá ansioso para ver o Darkseid descendo a porrada na Liga da Justiça. Ou a Liga da Justiça descendo a porrada no Darkseid. Qual que você tá mais ansioso, Sr. Luthor? Ai, os dois. Ah, os dois? Sim. Eu tô mais ansioso pra ver o Darkseid descendo a porrada neles, porque, pô, é o Darkseid, né? É o cara mais pica do universo Na DC, verdade, é que vilão dos vilões. vilão. Na verdade, é os vilões, né? Porque eu sou muito vilã, então. Acho Sim. que o Sr. Sim. Dark mesmo. Ah, e não esquece de seguir as redes sociais do Nerd da Hora. Segue lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. É @Nerd da Hora, com 2D. Segue porque lá tem sempre notícia, as últimas coisas que estão saindo sobre o mundo nerd, tá sempre sendo divulgada lá. Então segue, no caso do Twitter e do Instagram, e lá no Facebook, curte a página, beleza? E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? A gente Sim. vê todos vocês em um próximo episódio. E para você que chegou até aqui, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Isso é de coração. Sim, se alguém tá escutando esse episódio até aqui, esse cara de verdade é um Superman ou então é uma Mulher Maravilha da vida, porque escutar mais de uma hora, né? Eu acho que deu mais de uma hora esse episódio. Deve ter dado. Realmente coisa de herói. Então, parabéns e muito obrigado. Até mais, nerds! Então, muito obrigada por você que chegou até aqui, escutou nós. Não, volta. Volta tudo. Curtir a página do Nerd da Hora e comentar bastante. Não comentar não. Troca, volta. Pode falar de novo. Então tá, deixa eu voltar lá do começo. Sim, a gente vai comentar bastante coisa da DC. E é por isso que é importante que você se inscreva aqui no Da Hora Cast. Se inscreva aqui no YouTube e deixa o seu like e compartilha. Eu inverti as bolas. Ai, que droga. Nossa, que droga. Acabou. Meu Deus. Ainda bem que dá pra cortar.